Pessoal, hoje no Carona com a Mar Maternidade, eu tô indo buscar uma convidada muito especial. A gente vai conversar com uma mãe, jornalista, apresentadora e um nome importantíssimo na cultura brasileira que vem mostrando que amor não tem gênero. Surpresa, hein, pessoal? Vou ligar, vou pedir pra ela descer e vamos lá. Oi, cheguei. Tudo bom? Pode descer que eu cheguei, tá bom? Vambora, beijão. Gente, que reencontro bom esse, hein, Nossa, que saudade! Você sabe que eu gravei com Tami? E aí na época a gente já tava de olho em você. Aí mesmo? agora que a gente estreou esse quadro do Carona, que é a sua amiga Nani People. Ai, a Nani é maravilhosa. Estreia, Não, fala falei, sério. não, a gente tem que chamar a Léo. Daí eu lembrei dos nossos reencontros, dos nossos encontros. Ai, o quanto você falava desses filhos. Toda vez que eu te encontrava, primeira coisa que você falava, Mari, meu filho, como você... Meu filho isso, meu filho aquilo. Gente, olha, e você sabe que agora agora, há 11 anos eu sou mãe solo, louca pela minha filha, a maternidade é a melhor coisa da vida. Mas pra gente começar esse papo, Léo, você foi uma das primeiras drags do Brasil. Assim, a mais gata, mais montada, batalhadora. Então eu queria começar esse papo falando da descoberta da tua sexualidade, esse processo, né? Que você iniciou sua carreira como drag queen. Você sabe que ser drag queen pra mim era, na verdade, um estágio pra ser mulher. Tudo eu fiz muito em doses homeopáticas pra não chocar meus pais. Tá bom. A minha preocupação com os meus pais sempre foi minha prioridade, né? Então eu falava, como é que eu faço? Aí eu comecei com aquela ideia de que, olha, para os meus pais, eu sou um ator. Na época, né, eu usava esse termo, eu sou um ator. Então eu era um ator transformista que depois virou essa drag queen que o Brasil inteiro conheceu através da Rede TV principalmente. Quanto tempo já, Léo? Eu fiquei, nossa, perdi as contas. Uns 28 anos, eu acho, já que essa história começou, né? Que eu virei essa artista e tal. Que batalhadora. E aí eu comecei a perceber, Mari, que quando eu me montava para os shows, Gente, aquilo... um minutinho. Ô, Mari. Ui, que susto! Isso vai ter que ir pro ar. Eu não tô sabendo a que uma Betina pessoa tá escondida ali. porque ela tá ela fica de olho no áudio. E aí eu comecei a perceber naquela época que toda vez que eu me montava para os shows, para televisão, para os eventos, presença VIP, aquela coisa arada toda, eu tava super feliz. Legal. Quando eu voltava para casa, que eu me desmontava, a minha vida ficava meio entristecida. Sei. Porque eu não me sentia, assim, aquele menino. Eu nem lembrava dele. Sei. Eu tirava tudo só para dormir, já acordava e montava outra vez. Sei. Para ir trabalhar, para ir para televisão, para gravar e tal. Léo, como é que foi essa história que você propôs pra tua melhor amiga na época, pra vocês terem um filho? Teu primeiro filho. Essa minha amiga, hoje, infelizmente, ela está numa situação muito triste, que muitas mães, inclusive, estão vendo seus filhos na Cracolândia ou envolvidos em drogas e tal. E essa minha amiga hoje, ela virou uma craqueira. E é uma situação muito difícil, porque não há o que a gente possa fazer. Tentei resgatá-la várias vezes, levei para minha casa, paguei gente para cuidar. Não há o que a gente possa fazer. É uma situação muito grave e que a gente tem feito um apelo muito grande para as autoridades para que eles ajudem a resolver e a gente não sabe o que fazer. Sim. Porque é um problema mundial, não é um problema de São Total. Paulo, do Brasil. E na época eu tinha proposto isso para ela, mas ela não conseguiu engravidar. Isso na Essa época, essa 25 amiga, anos atrás. 25 anos atrás, que meu filho tem 25 anos, ela não conseguiu engravidar. Por pressão da sociedade, da família e aquele medo de Deus que eu tinha, eu falei, vou pro inferno e eu não quero. Então eu entrei pra igreja. E na igreja eu conheci uma garota. E para mostrar para a igreja, porque eu estava mais preocupada com o julgamento do ser humano do que com o de Deus, eu tive uma relação com essa menina e ela engravidou. Daí nasceu seu filho Vitor. O filho Vitor. E aí, como é que foi a história do segundo filho, Léo? O segundo filho é adotivo. Porque o Wagner... Dessa né? mesma pessoa? Não. Tá. O Wagner é o seguinte, quando nasceu o meu filho, que é biológico, que é o Vitor, Sim. a minha irmã teve filho junto. Wagner é meu sobrinho, na verdade. Mas o que aconteceu? Como que ele virou meu filho? Porque quando a minha irmã teve bebê junto com o meu que nasceu, o meu cunhado, né, o pai do Wagner, teve um infarto e foi fulminante, com 39 anos. Nossa. E morreu. E a minha irmã despirocou. A minha irmã teve um problema neurológico depois e ela ficou incapaz. E aí nós reunimos a família e pensamos, e agora? Tem um bebê na jogada, que é o Wagner. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte,
quem cria um, cria dois. Claro que com o apoio dos meus pais e tal, porque eu estava trabalhando muito na época já em televisão, e eu falei, eu preciso cuidar. E fiquei. Aí os dois começaram a me chamar de papai. Porque foram criados juntos, né? E se dão super bem. Nossa, carne e unha. Então, nesse momento que você estava educando, criando teus filhos, você estava numa baita ascensão. Tava. Como é que foi a carreira com essa criação e educação de dois que demanda, ainda mais da mesma idade, né? Sim, foi. Se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais, especialmente da mamãe, eu não teria dado conta. Eu não sei se eu teria dado conta, mas a mãe do Vitor, que é o meu filho biológico, sempre foi uma mãe muito presente. Eu fui muito presente, mas quem cuidou dele, do Vitor, foi a mãe. Como é que você driblava? Você se montava, fazia os shows. E como é que era isso? Assim, como é que você se comunicava isso para os teus filhos? Como é que foi essa passagem da primeira infância para a adolescência? Me conta um pouquinho dessa etapa aí da sua maternidade, né? O meu filho, com 7 anos de idade, o Vitor, chegou para mim e perguntou assim, ó, vou usar o termo que ele usou, tá? Só para contextualizar. Papai, você é viado? Ah, ele te chamava de papai, não de mamãe. Na época de papai. Você é viado? Aí eu falei pra ele, viado? Você sabe o que é um viado? Ele falou, não. Eu falei, então quando você souber eu te respondo. 2 anos depois, com 9 anos, ele chegou pra mim e falou assim, papai, você é gay? Mudou o termo, né? Você viu que já começou a amadurecer. Aí eu falei assim, você sabe o que é um gay? Ele falou, sei. Eu falei, o que é um gay? Ah, é um homem que ama outro homem. Ou uma mulher que ama outra mulher. Bem esclarecido, assim. Eu peguei e falei, bom, já que você sabe o que é, eu posso te responder. Se o papai disser que sim, muda alguma coisa pra você? Ele me deu a resposta mais incrível da minha vida. Ele falou, não, porque eu te amo. Com 9 aninhos. Naquele dia, eu resolvi que eu não ia mais me esconder de nada nem de ninguém. Isso aí. Porque o meu filho já estava preparado para entender quem era eu. E eu já estava estudando a possibilidade de parar de oscilar entre alegria e tristeza, montar e desmontar. Como é que foi para assumir a sua transexualidade? Em que momento? Foi um parto, viu? Porque a referência de transexuais que eu tinha era péssima. A gente só via travesti, transexual na mídia em situações muito pontuais. Ah, é a prostituta, aquela que roubou o cliente, aquela que esfaqueou não sei quem. E lá no bairro que eu morava, porque eu fui criada numa periferia, no Capão Redondo, nós tínhamos uma trans que era uma péssima referência na época, porque ela era o escândalo do bairro, ela tinha uma reputação horrorosa. Então eu cresci pensando, Deus me livre de ser isso. Eu não quero ser, eu não queria. E por isso que eu digo que não é uma opção. Eu não tinha como optar, mas aquilo gritava dentro de mim. Eu era uma mulher presa no corpo de um homem e a minha experiência como drag queen, que foi esse experimento, né, na verdade, que eu fiz da vida, me mostrou claramente isso. Quando eu estava concluindo o curso de jornalismo, o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, foi sobre travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Eu tinha que legitimar o meu discurso ali e explicar o que era uma travesti, o que era uma transexual. E fui beber em várias fontes de cientistas americanos, porque nós não tínhamos nem literatura disso no Brasil. Que ano era isso? 2006, porque depois tudo aconteceu em 2008, mas começou esse processo em 2006. E aí eu peguei e fiz o quê? Eu comecei a pesquisar o que era uma trans. Cada página que eu lia, eu falava, meu Deus, eu sou isso. Aí eu li outro livro e falava, Jesus, eu não tenho como escapar, eu sou isso. Aí eu brinco dizendo que quando eu me formei em jornalismo, eu peguei o meu diploma de jornalista e o meu atestado de mulher junto. Delícia. Porque ali eu tive certeza do que eu era realmente. Foi quando eu cheguei para os meus pais e falei, sou mulher e eu não vou mais fugir disso. Nessa ocasião, a minha mãe falou, você tem certeza? Se isso vai te fazer feliz, eu te apoio. O meu pai não quis se manifestar porque ele não entendia, nunca apoiou muito a minha sexualidade. Só que tem um fato nessa história que fez com que eu atrasasse tanto a minha transição. Quando eu fiz 18 anos e fui apedrejada nesse bairro, no Capão Redondo, que eu fui criada, a minha mãe falou assim, ó, eu tinha me assumido gay, tá? A minha mãe falou assim, eu aceito tudo de você, menos que você vire trans. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Lógico. Por isso que eu atrasei e virei trans tão tarde. Né? Me assumi trans, virei não porque a gente não vira, mas me assumi trans tão tarde. Teus filhos sempre numa boa. Os meus filhos foram criados com inteligência emocional. Que bom. Para aceitar as pessoas como elas são e meu corpo, minhas regras, eles não têm nada a ver com isso. E aí você conheceu uma pessoa maravilhosa, o Chico. Conheci o Chico. Você casou.
Aí eu queria saber 2 coisas desse casamento, né? Os preconceitos, e aí eu lembro na época ele entrou em coma, né? Sim, por causa de uma embolia pulmonar. de lipo. É. Então eu queria que você contasse essas passagens da sua vida, o casamento, tudo isso. No dia que eu conheci o Chico, eu estava com o Chico, no primeiro encontro nosso, eu recebi um telefonema que meu pai tinha morrido. E aí, o Chico me deu uma sustentação de saber aquela presença masculina ali comigo, sabe? Falando, calma, eu tô com você, calma, você vai ficar bem. E a gente tinha acabado de se conhecer, era primeiro dia, primeiro encontro. E ele falou, eu queria ir comigo no velório, queria estar comigo e quis ficar comigo. Claro que eu não aceitei, porque a gente nem se conhecia direito ainda, né? E colocar um estranho na minha família. Só que ele foi se fazendo presente, né? Ele foi me conquistando. E aí, 2 anos depois, nós ficamos noivos, com o primeiro ano nós ficamos noivos, com toda a minha família, que já adorava o Chico, que ele é super engraçado. No segundo ano, a gente falou, vamos casar, então vamos. Só que eu ainda tinha uma duvidazinha, ai, será que eu caso, será que eu não caso? E a gente com o casamento marcado, faltava 2 meses, vestido pronto, festa, tudo marcado. O Chico teve uma embolia pulmonar e quase morre. E aí os médicos deram ele como morto, eu cheguei a orçar caixão, você acredita nisso? Nossa. Que os médicos falaram, prepara o funeral, porque esse rapaz não tem como sobreviver. E ele falou, olhou pro Chico deitado lá em coma e falou assim, que pena, porque o Chico é todo musculoso, todo bonitão, falou assim, que pena, né, um rapaz tão novo, ele não vai sobreviver. Aí foi quando a casa caiu pra mim, né, eu vi um buraco embaixo dos meus pés, parece que eu perdi as pernas. Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, porque eu já perdi meu pai, né, e me entreguei para esse homem que eu amo e agora esse homem também vai. E aí eu comecei a experimentar uma fé que eu nunca tinha tido, de falar, não vou abrir mão dele. Se existe um fio de vida, porque ainda existe, eu vou me apegar a esse fio de vida e Deus, você vai curar ele para mim. E aí todo mundo acompanhou essa história, né? Que realmente foi um milagre o caso do Chico. Foi um milagre, porque seus médicos falaram que ele e com 100% do pulmão comprometido, e hoje tá melhor que eu, viu? Respira melhor que eu. Tá muito bem, obrigada, casamos, e foi um casamento do ano, na ocasião, faz 5 anos isso. Foi o casamento mais incrível que muita gente viu e nós estamos felizes para sempre. Os seus filhos super curtem a relação, super chamam ele de pai, como é? Os meus, não, chamam de Chicão. Tá. Mas meus filhos adoram ele. Seus e filhos hoje estão com 25 anos, 25 anos. Já estão, um é gay, o Wagner, né, que é o meu sobrinho. Ele é gay, já está namorando um rapaz, já está lá encaminhado com um rapaz muito bem encaminhado, que é paparazzi, inclusive. E meu filho é maquiador, né, o Wagner. E o meu filho, Vitor, apesar de eu ter mostrado Madonna, Lady Gaga, não adiantou, assumiu hétero. Já está casado com a Jéssica, que é uma menina linda, e já estão morando juntos. Então eles estão bem encaminhados. E eles não me chamam de mãe, tá? Eles chamam como? Me chamam de amor, me chamam de Léo, pra não me constranger. Só que eu falo pra eles que eu tô perdendo nessa história. Porque Dia dos Pais eu não ganho Dia dos Pais, pra não ficar constrangimento, porque eu não sou pai. Dia das Mães eles têm as mães, eu não ganho Dia das Mães também. Total. E pra mim, o que eu ganho? Total, tem toda a razão. Agora me conta uma coisa, que recado você deixaria, né, para pessoas na mesma situação que você? Que você falou uma frase que muita gente, eu nasci com um corpo errado, eu nasci com um corpo de mulher. Sim, com uma mulher presa no corpo de um homem. Que recado que você daria para quem está nessa história de se assumir e quem está vivendo a maternidade, paternidade, né? Uhum. Como é que você gostaria de dizer aí para quem, no seu caso, né, se assumiu e tem filhos? Eu acho que é um conselho que serve para todo mundo. A gente tem que procurar o embrião do problema, que é o embrião do problema vem antes do embrião do feto que eu tô falando, tá? Vem lá naquela concepção do que é ter um filho. Então, se você quer ter um filho, prepare-se para tudo. Você tem que amar o seu filho incondicionalmente. E você não pode depositar no ombro do seu filho a responsabilidade de te fazer feliz. Fazendo um recorte especificamente para a classe LGBT, ninguém vira nada. Quem é, nasce sendo. É isso que as pessoas precisam entender. Porque se todo mundo tiver essa consciência e acreditar no que eu estou falando, porque quem sabe é a gente que vive assim. Então as pessoas precisam acreditar nisso, porque tem muita gente até hoje que pensa que é safadeza, que virou, mas ele tinha 30 anos, já era casado e virou, não virou, ele demorou para se assumir por N questões. Então ninguém vira nada, todo mundo nasce sendo. Se as pessoas entenderem isso, você vai aceitar seu filho como ele é. Aí não tem esse negócio de se frustrar. Léo, obrigada por ter vindo aqui. Que papo muito hoje. Rápido, mas muito gostoso. Muito gostoso, eu amei. Adorei te rever. Tem um presente pra você no porta-luva que é da minha história com a Vitória. Espero que Posso você abrir? goste. Pode abrir. Eu, mãe e pai.
tudo a ver comigo. Eu gostei muito de te reencontrar, né? E ver você encaminhada, feliz, né? Tão importante isso que você falou. Eu sempre falo essa frase. Ou a gente é feliz ou a gente agrada os outros. Ah, eu sou feliz. Então, eu acho que essa é uma decisão super acertada que você teve aí da maternidade. Queria te agradecer, te desejar boa sorte. Ah, muito obrigada. Você é uma linda. É uma princesa essa mulher, gente. Não envelhece. É um milagre. Duas, você né? é um milagre. A gente não envelhece. Eu faço duas. plástica. Ah, eu ainda não. Mas a gente não envelhece. A gente toma muito Eu faço, colágeno. né? Obrigada, tá, Léo? Te Boa amo. sorte Obrigada. pros teus filhos. Que seja uma jornada linda. Será? Espera aqui que eu vou fazer o encerramento. Se você tem uma história para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Vai lá, hein? É só fazer o login, inscrever-se. Tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!